Número legal, declara aberta a 11ª sessão ordinária da 2ª Câmara. Submeto aos senhores conselheiros a ata da 10ª sessão ordinária, que eu não assino porque não estava presente. Antes de iniciar nossos trabalhos, consulto e antes de consultar, saúdo também o Dr. Celso Matucci, nosso muito digno representante do Ministério Público de Contas, que nos três últimos anos, foi o procurador-chefe do Ministério Público de Contas, para nossa satisfação, tendo um desempenho exitoso, que merece cumprimento de todos nós, e nós aqui desta Câmara nos sentimos, eu diria, satisfeitos da sua presença entre nós nos trabalhos da Câmara. Então, portanto, eu primeiro cumprimento o Dr. Celso Matucci e, em seguida, indago se há algum interesse em alguns itens da nossa sessão de hoje. Senhor conselheiro presidente, doutor Antônio Roque Cittadini, senhores conselheiros, agradeço as generosas palavras do doutor Roque Cittadini. Fico contente e honrado de participar dos trabalhos desta Câmara. Espero contribuir de maneira exitosa também aqui com os processos. É uma honra. Para iniciar, Excelência, o Ministério Público de Contas requer vista antecipada dos itens 20, 21, 32 e 43 da pauta ordinária. Depois você vê de quem é. Tá bom. Bom, iniciamos o nosso trabalho. Relato os itens estaduais a meu cargo. Itens de 1 a 10, determinei relatórios individualizados, são contratos, termos, convênios, prestação de contas. Todos tiveram manifestação favorável dos órgãos da Casa e da Procuradoria da Fazenda e também do Ministério Público de Contas. O meu voto é pela regularidade dos presentes atos, com as recomendações em cada um dos processos. Em discussão, votação, aprovado. Palavra agora o conselheiro Sidney Beraldo, item 11 a 26. Senhor presidente, Antônio Roque Cittadini, senhor conselheiro substituto, doutor Márcio Martins Camargo, doutora Cristiana Freitas Cavesale, digna procuradora da Fazenda, o doutor Celso Matucci, quem também cumprimento, assina embaixo das palavras proferidas aqui pelo nosso presidente, senhor diretor-geral, Sérgio Rossi, senhores funcionários, advogados. O item 11, senhor presidente, trata das contas da Prodesp relativas ao exercício de 2011, sobre o aspecto econômico e financeiro. A fiscalização e a unidade de economia da TJ não encontraram deficiências que pudessem comprometer as contas em questão, tendo a Prodesp encerrado o exercício com superávit no resultado orçamentário e acréscimo do seu patrimônio líquido. Os índices de liquidez e de endividamento demonstram também boa saúde financeira da empresa. Acompanho a instrução unânime favorável e voto pela regularidade das contas com as ressalvas apontadas. Em discussão, votação aprovada. O item 12, em exame, contas da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, a FAMERP, relativas ao exercício de 2010. A instrução é desfavorável. Realmente, os resultados orçamentário, financeiro e econômico foram deficitários. Entretanto, trata-se aqui de autarquia especial, totalmente dependente dos recursos do Estado. E ainda que estes tenham sido repassados em montante superior ao previsto, não apontou a fiscalização falhas que indiquem a má gestão por parte de seus dirigentes.
A faculdade cumpriu, no exercício em exame, os objetivos para os quais foi criada. O saldo patrimonial, apesar da sua redução em relação ao exercício anterior, manteve-se superavitário e os encargos sociais foram devidamente recolhidos. Diante do exposto, eu voto pela regularidade das contas da FAMERP, com as ressalvas apontadas e determinação de que sejam oficiados o senhor secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, pasta a qual a autarquia se encontra vinculada, para a ciência e urgentes medidas saneadoras, caso persista a situação apontada no exercício em exame. É como voto. Em discussão, votação aprovada. O item 13 cuida das contas do Instituto de Seguridade Social, o Metros, relativos ao exercício 2012. Aqui a instrução é unânime e favorável, os resultados obtidos são superavitários e as recomendações do atuário apresentadas no exercício 2011 foram devidamente implementadas. Voto assim pela regularidade das contas com as recomendações, com a recomendação assinalada. Em discussão, votação aprovada. Agora, em conjunto, senhor presidente, os itens 14 a 18. Ok. Os itens em questão tratam de termos de aditamento e de contratos celebrados pelo Tribunal de Justiça com MR Computer Comércio e Importação Limitada, em decorrência de ata de registro de preços e de contrato de compromisso de prestação de serviços. A instrução demonstra-se dividida. Acompanha o PFE e SDG, ainda que a posição majoritária atualmente vigente seja pela não aceitação de registro de preços para serviço de natureza continuada, os aditamentos e os contratos em exame decorreram do referido contrato de compromisso que foi julgado regular por esta Câmara em fevereiro de 2010, sendo que o realinhamento de preço promovido pelo Tribunal assemelha-se à hipótese que também recebeu o beneplácito desta Corte. Diante do exposto e considerando a informação do Tribunal de Justiça, que desde 2010 o referido contrato de compromisso deixou de ser formalizado, voto excepcionalmente pela regularidade da matéria em exame. Em discussão, votação aprovada. Item 19 trata de comprovação de recursos públicos. O item 19, transferido pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional de Mogi das Cruzes, à Prefeitura de Mogi das Cruzes, no exercício de 2012, para recapeamento da via perimetral. Acompanha a instrução unânime favorável, voto pela regularidade da prestação de contas em exame, com quitação dos responsáveis, sem prejuízo das recomendações assinaladas. Em discussão, votação aprovada. O item 22, pela Secretaria da Saúde, ao Hospital das Clínicas e Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, com a interveniência da Fundação de Apoio de Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, a FEAPA, para a construção de ofício destinado a abrigar o Hospital da Criança. Acompanha a instrução também favorável, voto pela regularidade da prestação de contas em exame, com a quitação dos responsáveis, sem prejuízo das recomendações assinaladas. Em discussão, votação aprovado. Registro apenas que os itens 20 e 21 houve pedido de vista do Ministério Público, então foram retirados. Exatamente. Continua, Vossa Excelência, com a palavra. Relato em conjunto os itens 23 a 26. Os referidos itens versam sobre recursos ordinários interpostos por Manuel Soares Pinto
L. de Maria do Nascimento Paixão, Fábio Rangel Marim Toledo e Maria Lopes Quirino Bittencourt, em face de decisões que julgaram irregulares as prestações de contas de adiantamento no gabinete do coordenador da Codeagro, da Secretaria da Agricultura e Abastecimento, sob a responsabilidade dos recorrentes, e determinavam a devolução das importâncias impugnadas. A instrução mostra-se dividida, posicionando-se a PFE e a TJ e SDG pelo provimento dos recursos e o Ministério Público de Contas pelo seu desprovimento. Acompanho a instrução majoritária. As despesas realizadas foram impugnadas pela fiscalização em razão de impropriedades atinentes às notas fiscais, detectadas após consultas aos órgãos competentes da Prefeitura e da Secretaria do Estado da Fazenda. As sociedades empresariais consideradas em situação irregular, entretanto, encontravam-se com a situação cadastral ativa antes da realização das despesas, conforme demonstram as cópias dos respectivos CNPJs, o que permite considerar plausível a alegação dos recorrentes de que nada apontava para qualquer tipo de irregularidade. Ademais, não obstante as impropriedades documentais apontadas, não foram questionadas nem a execução dos serviços, nem o fornecimento dos bens relatados, pelo que entendo que a devolução dos recursos determinada na decisão decorrida acabaria por gerar o completamento da administração. Diante do exposto e na esteira de precedente desta Corte, que examinou situação idêntica à tratada nos autos, voto pelo provimento dos recursos em exame para o fim de considerar regulares, com reserva às contas apresentadas pelos recorrentes, e cancelar a condenação à devolução das importâncias impugnadas, sem prejuízo das recomendações assinaladas. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. A palavra agora é do conselheiro Márcio Martins de Camargo, para os processos estaduais a seu cargo. Cumprimento o senhor presidente, Antônio Roque Cittadini, senhor conselheiro Sidney Beraldo, senhor procurador do Ministério Público de Contas, Celso Matuque, senhora procuradora da Fazenda, Cristina Cavesali, senhor diretor-geral, Sérgio Rossi, demais presentes. Em conjunto, itens 27 a 30 da pauta. Com instrução unânime pela regularidade e pela improcedência das representações. Os itens 27 a 29 tratam de licitação e contrato firmado pela Superintendência do Espaço Físico da Universidade de São Paulo para o fornecimento de 2 grupos de geradores para o Hospital Universitário da entidade e de representações formuladas pelas empresas JPW Engenharia Elétrica Limitada e ICEP Engenharia Limitada. O item 30 trata de contrato celebrado entre o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e a empresa Decision Tecnologia da Informação Limitada, tendo por objeto a aquisição de 2 unidades de sistema de armazenamento de dados. Considerando que os relatórios já foram previamente disponibilizados e tendo em vista a boa ordem das matérias, meu voto é pela regularidade de todos os atos em exame e pela improcedência das representações. Em discussão, votação, aprovada. Item 31, eu retiro de pauta com retorno ao gabinete. O item 32 tem pedido de vista antecipada do Ministério Público. E o 33, com a concordância do procurador, vai junto porque é a prestação de conta do item 32. Então, para ser analisado em conjunto. Então ficam os 32 e 33 retirados para a vista antecipada do Ministério Público de Contas. Ok. Então, encerrado o estadual. Então tá bom, vamos lá. Encerrado, portanto, os estaduais. Agradeço à doutora Cristina Cavesali, muito digna representante da Procuradoria da Fazenda, e passamos à nossa ordem do dia municipal. Item 34, ou acompanha aí, Sérgio, se eu não tenho alguns retratos. 34, trata-se de contrato da Prefeitura de Guararema e construtora Camilo, relatório disponibilizado. A municipalidade obteve êxito em justificar a questão
apontada expressamente por a TJ e sua chefia, restando demonstrado que o ajuste obedeceu às regras que regem a regência e o preço ajustado foi compatível. Voto pela regularidade da licitação e contrato. Em discussão, votação aprovado. 35 será retirado de pauta com retorno ao gabinete. 36 também. 35 e 36 serão retirados de pauta. O item 37 e 38, relatos em conjunto. Trata-se de contratos de Ubatuba e empresa Bravos Transporte e Locação e representação formulada. A municipalidade não obteve êxito em esclarecer os apontados, falhas comprometeram a lisura da contratação, desconformidade com o edital, foi o julgamento, sendo que a empresa vencedora atendeu o índice exigido, mas não devendo sua proposta ter sido classificada. Irregularidade no tocante a exigências do edital, do índice de endividamento. Diante do exposto, meu voto é pela irregularidade da contratação e procedência da representação. Em discussão, votação aprovada. 39. Redenção da Serra e Castellucci, Figueiredo e advogados associados. O voto já previamente distribuído. Os atos estavam desde o início marcados por irregularidade. A contratação infringiu diversos dispositivos da legislação, violando o princípio básico da lei. Contratação é matéria condenada por esta Corte. Voto pela irregularidade da inexigibilidade da licitação e do contrato, com remessas de cópias à Prefeitura e Câmara. Em discussão, votação aprovada. 40 e 41, retiro de pauta e retorno ao gabinete. 42, não chegou ainda. 42, prestação de contas de Prefeitura de Lins e Associação Hospitalar Santa Casa de Lins. Falha não sanada, diz respeito à cobrança de taxa de administração que fere a economicidade e contraria jurisprudência desse tribunal. Dessa forma, acompanho as manifestações desfavoráveis dos órgãos da Casa e voto pela irregularidade da prestação de contas. Artigo 33, inciso 3, a linha B da Lei Complementar 709, propõe acionamento dos dispositivos 15 e 27 do mesmo diploma e a condenação do responsável pela entidade beneficiária da Associação de Santa Casa de Lins, senhor Gilson Roberto Bolsonaro, prazo de 30 dias para promover o ressarcimento da importância de 259.386,80, corrigido monetariamente. Em discussão, votação aprovado. Agora, Sérgio, 43. 3 é vistas. 43 é vistas. Então, passamos ao 44. Contas de Pacaembu, exercício 2013, não reúnem condições do parecer favorável. Jurisprudência, firme entendimento que a compensação de encargos previdenciários sem autorização judicial ou administrativa da Secretaria da Receita Federal é indevida. Põe em risco o erário municipal. No caso presente, a compensação foi da ordem de 1.965.000 por meio de lançamento unilateral de GFIP do suposto crédito a compensar, tendo a Prefeitura ajuizado paralelamente 3 ações. A situação ficou mais agravada pelo fato de que os valores utilizados como compensação encontram-se em verbas cujas sentenças foram desfavoráveis, concluindo-se que aproximadamente 94% da importância compensada foi realizada sem prova de legitimidade. Voto pela emissão do parecer desfavorável às contas em exame. Em discussão, votação aprovada. Agora o 45 TET 2013. O município cumpriu os índices constitucionais e legais obrigatórios. Ensino 26,93, Fundeb 100%, Fundeb na valorização do Ministério 72%, Saúde 22,23%, Pessoal 46,58%, déficit de 0,48% e liquidez financeira 0,97%, por serem expressamente baixos, não compromete.
Voto pela emissão do parecer favorável às contas, excetuando-se os atos não apreciados por esse tribunal. Em discussão, votação, aprovado. 46, recurso ordinário de Rosemary Martiniano de Oliveira e pela Prefeitura de Campinas contra a sentença que negou o registro. A TJ e a SDG opinaram pelo provimento. Em preliminar, conhecido no tocante à alegação de ofensa ao princípio do contraditório, cabe razão à recorrente Rosemary Martiniano realmente não foi notificada para tomar conhecimento do processo e se defender. Contudo, considerando que os autos se encontram suficientemente instruídos e que a conclusão favorece a recorrente, por economia processual, passo propriamente ao mérito. Restou afastada a possibilidade da admissão da recorrente ter prejudicado o candidato Igor Bueno Perucci, melhor classificado se considerados os pontos atribuídos a Rosemary. Documentos apresentados demonstram que Igor foi convocado pela municipalidade, porém faltou na reunião para preenchimento de vaga, perdendo, portanto, seus direitos no concurso. Aventado prejuízo no referido candidato por culpa não ocorreu. Desta forma, impõe-se garantia admitida que se encontra há 12 anos no posto, permaneça no desempenho da função, até porque se submeteu a rigoroso concurso público e nada contribuiu para a falha detectada. Acolho as manifestações de ATJ e SDG, voto pelo provimento do recurso para fim de conceder o registro do ato de admissão de Rosemary Martiniano de Oliveira. Em discussão, votação, aprovado. 47, recurso ordinário da Prefeitura de Baço, exercício 2007, sentença que julgou irregular despesas com pagamentos de gratificação. Relatório disponibilizado, em preliminar conhecido. No mérito, razões não trouxeram aos autos nenhum argumento válido que pudesse alterar. Voto pelo desprovimento do recurso. Em discussão, votação, aprovado. Item 48, recurso ordinário interposto pelo atual prefeito de Flora Rica, julgamento de admissão. Em preliminar, conheço do recurso, conhecido. No mérito, trata-se de uma única contratação temporária de enfermeira e que durou apenas 80 dias. Despeito das manifestações dos órgãos, entendo que as alegações apresentadas são passíveis de bem justificar a contratação quando expõe a necessidade da referida profissional de enfermagem para o atendimento da unidade básica de saúde. Observa demais que o município realizou concurso público naquele mesmo ano. Assim, ante a circunstância relatada, meu voto é pelo provimento do recurso para julgar regular a ato de admissão, concedendo o registro. Em discussão, votação, aprovado. 49, recurso, prefeito de Álvaro de Carvalho, sentença que julgou irregular despesas de adiantamento, em preliminar conhecido. No mérito, as razões não eliminaram as máculas apontadas, principalmente com a ausência correta da formalização da falta de documentos para prestação de contas. Gastos impugnados infringiram a Lei Federal 4320, a 4.320, uma excelente lei, feita no governo do João Goulart, talvez a melhor legislação que nós tenhamos tido na área da contabilidade e finanças. Voto pelo desprovimento do recurso ordinário. Em discussão, votação, aprovada. 50, recurso da Prefeitura de Cotia, ex-prefeito, sentença julgou irregular convite. Em preliminar conhecido. No mérito, os apelos não trouxeram elementos que pudessem ensejar outro entendimento, multas aplicadas aos responsáveis me parecem elevadas se comparado aos patamares usualmente adotados. Observei que houve contradição na sentença contra a dosagem. Enquanto no corpo da sentença consta 500 e dos 300, respectivamente, o prefeito e secretário, na decisão apenas 500. Assim, meu voto é pelo provimento parcial do recurso, exclusivamente para fim de reduzir as multas a 500 do FESP ao prefeito e para 200 do secretário da Educação, mantendo-se as demais questões. Em discussão, votação, aprovada. Agora 51, recurso ordinário interposto pela Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista, julgamento de admissões temporárias. Em preliminar, conhecido. No mérito, apelo não traz qualquer fato, elemento ou documento capaz de alterar.
As razões são frágeis, não afasto as constatações. Acolho as manifestações de ATJ chefia e voto pelo desprovimento, mantendo-se a decisão. Em discussão, votação aprovada. 52. Recurso ordinário de Angatuba, aplicado multa. Em preliminar conhecido. No mérito, não foi apresentado elemento capaz de sanar ou justificar a impropriedade apontada. Correta a penalidade imposta. Voto pelo desprovimento, mantendo a íntegra da decisão. Em discussão, votação aprovada. Conselheiro Sidney Beraldo tem a palavra de 53 a 71. O item 53 versa sobre convênio celebrado entre a Prefeitura de Osasco e a Associação das Mulheres pela Educação, AME, para atendimento de 652 crianças de famílias carentes em regime de berçário e maternal. Não obstante a instrução dividida, entendo que as falhas apresentadas podem ser relevadas e alçadas ao campo das recomendações. Vale salientar que a Prefeitura justificou o critério de escolha da entidade e que inúmeros processos, portanto, tratando de ajustes celebrados entre os mesmos partícipes, foram consideradas regulares por esta Casa. Voto assim pela regularidade do convênio em exame, com as recomendações assinaladas. Em discussão, votação aprovada. O item 54 trata de contrato precedido de pregão presencial, celebrado entre a Prefeitura de Limeira e a Cobracim, Brasileira de Sinalização e Construção Limitada, para a implantação e manutenção de sinalização viária vertical e semafórica nas vias públicas. A instrução é dividida. Acompanha a unidade de economia da TJ. A principal questão levantada diz respeito à exigência para aferição de capacidade técnica. A esse respeito, entretanto, a própria fiscalização salientou que foi exigida a comprovação por desempenho anterior, equivalente a 50% das quantidades. Ademais, foi dada ampla publicidade ao edital, sem que houvesse qualquer impugnação a esse respeito, não tendo as desclassificações decorrido desta imposição editalícia. Voto assim pela regularidade da matéria, sem prejuízo das recomendações assinaladas. Em discussão, votação aprovada. Relato em conjunto os itens 55 a 57. O item 55 diz respeito a termos de apostilamento que consignaram reajustes a contratos de locação de imóvel celebrado entre a Prefeitura de Mogi das Cruzes e Forte Administração de Bens Limitada e destinado à sede administrativa da Secretaria Municipal da Saúde. O item 56 versa sobre contrato precedido de concorrência celebrado entre a Prefeitura de São Bernardo do Campo e Flasa, Engenharia e Construções Limitada, para a construção de unidade escolar. O item 57 trata de termo de aditamento a contrato celebrado entre a Prefeitura de Ribeirão Pires e a EPLAN, Projetos e Construções Limitada, para supressão e acréscimo de serviços. Acompanham a instrução unânime favorável. Voto pela regularidade da licitação, do contrato e do termo de aditamento em exame e pelo conhecimento dos termos de apostilamento. Em discussão, votação aprovada. O item 58 diz respeito a contrato celebrado com dispensa de licitação entre a Prefeitura de Presidente Prudente e a Prudenco, Companhia Prudentina de Desenvolvimento, objetivando a prestação de serviços de limpeza pública. A instrução é desfavorável. Em conformidade com as mais recentes decisões deste tribunal, entendo atendidos os requisitos relativos à dispensa de procedimento licitatório e os 4 orçamentos juntados aos autos demonstram a compatibilidade do preço contratado com os praticados pelo mercado.
Voto em decorrência pela regularidade da matéria. Em discussão, votação aprovada. Em exame, item 59, contrato precedido de concorrência, celebrado entre a Prefeitura de Anhumas e Nunes Caneco Limitada, para a construção de unidade escolar. A instrução é unânime desfavorável. A exigência de recolhimento da garantia de participação 8 dias antes da data de entrega dos envelopes acabou por reduzir o prazo para apresentação de propostas. A imposição de visita técnica realizada por engenheiro responsável técnico da obra e limitada a 2 dias não se amolda ao entendimento desta Corte. E a desclassificação de licitantes, por razões de ordem formal, acabou por afastar 2 propostas inferiores ao valor do contrato, ao valor contratado. Diante disso, voto pela irregularidade da licitação e do contrato e por aplicação do princípio da acessoriedade também aos termos aditivos, com aplicação de multa ao responsável de 200 UFESPs. Voto, por fim, pelo conhecimento dos termos de recebimento provisório e definitivo. Em discussão, votação aprovada. O item 60 trata de contrato precedido de concorrência celebrado entre a Urbanizadora Municipal S.A. e a EXM, Construtora e Incorporadora Limitada, para a execução de infra e supraestrutura para a Casa do Idoso. A instrução é dividida. A compatibilidade do preço contratado com aqueles praticados pelo mercado não restou demonstrada de forma inequívoca, não tendo os interessados comprovado que o orçamento que estava respaldado na tabela PINI. Ademais, a exigência de quantitativos mínimos para a comprovação técnica ou profissional vulnerou a súmula 23 desta Corte. Voto em razão disso pela irregularidade da licitação e do contrato e pela aplicação aos responsáveis de multa individual correspondente a 160 UFESPs. Em discussão, votação aprovada. O item 61 trata de contrato precedido de pregão presencial celebrado entre a Prefeitura de São José do Rio Preto e a Altitec Serviços Técnicos em Geral Limitada, para a prestação de serviços de limpeza e conservação predial para unidades escolares. A instrução é desfavorável. A exigência de comprovação de capital social mínimo de 10% do total estimado para os 15 meses da contratação não se mostra compatível com a jurisprudência desta Corte, que entende deva ser considerada para tanto a vigência dos créditos orçamentários. Além disso, foi a causa de inabilitação de 2 licitantes com preço inferior ao contratado. Diante disso, voto pela irregularidade da matéria, com aplicação de multa ao responsável de 400 UFESPs. Em discussão, votação aprovada. Em exame, o item 62, contrato precedido de decorrência e termo de aditamento e prorrogação celebrados entre a Prefeitura de Jundiaí e Jofeg Pavimentação e Construção Limitada para obras de pavimentação e drenagem de águas pluviais e vias públicas. A instrução é dividida. Acompanha o SDG. A Prefeitura não conseguiu comprovar a compatibilidade dos preços ajustados em relação aos de mercado, uma vez que há valores no orçamento por ela apresentado que são superiores àqueles consignados na tabela de preços da Prefeitura do município de São Paulo, que teria servido de parâmetro para a licitação. A possibilidade de desclassificação de proposta contendo BDI superior a 25%, a exigência de apresentação de currículo da equipe técnica e a prova de quitação de tributos sem conexão com o objeto licitado vulneram a lei de licitação e a jurisprudência desta casa, tendo sido esta última imposição
causa, inclusive, de inabilitação de uma das licitantes. Voto, diante disso, pela irregularidade da licitação, do contrato e do termo aditivo e pela aplicação de multa ao responsável de 300 UFESPs. Em discussão, votação aprovada. O item 63 trata de contrato precedido de concorrência celebrado entre a Prefeitura de Cubatão e a Logic Engenharia e Construção Limitada para revitalização do Parque Anelinas e construção de escola de educação infantil. Os autos integraram a pauta da sessão desta Câmara de 2/9/14 e foram retirados para análise das razões apresentadas em sustentação oral. A instrução é desfavorável. O ponto central diz respeito à ausência do projeto básico dos indispensáveis elementos técnicos para o perfeito dimensionamento da obra, em especial os projetos de arquitetura, de fundação, de estruturas de concreto e metálicas, de instalações elétricas e hidráulicas, de paisagismo, de implantação e de áreas externas. Agrava a situação o fato de que, segundo o memorial descritivo, a contratada teria que elaborar os projetos executivos de fundação, estruturas de concreto, estruturas metálicas, instalações elétricas, instalações hidráulicas, paisagismo, implantação e áreas externas, sem que, todavia, fossem disponibilizados os projetos básicos correspondentes, a indicar que incumbiria à contratada a elaboração dos referidos projetos básicos em afronta ao inciso 1 do artigo 9º da Lei de Licitações e Contratos. A ausência de declaração do ordenador da despesa nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, corroborada pela falta de demonstração de que a despesa não representa aumento e está previsto e adequada às leis orçamentárias, também contribuiu para o juízo desfavorável da matéria. Voto assim pela irregularidade da licitação e do contrato em exame e pela aplicação de multa ao responsável no valor de 500 UFESPs. Em discussão, votação aprovada. Em exame, o item 64, a prestação de contas de recursos repassados no exercício 2010 pela Prefeitura de Guarujá, à Associação de Promoção e Assistência Social Estrela do Mar, para a administração da Casa de Acolhimento Feminina Irmã Dolores, em razão de convênio celebrado para a prestação de serviços socioassistenciais, segmento de criança e adolescente em regime de acolhimento institucional. Não obstante a instrução desfavorável, meu voto caminha no sentido contrário. Isto porque, no instrumento celebrado, não foi utilizado o critério per capita para o repasse de recursos, mas sim a disponibilidade por parte da entidade de 18 vagas. O parecer conclusivo da Prefeitura foi favorável à comprovação de parte dos recursos repassados, ressaltando que a aplicação do saldo remanescente deveria se dar no exercício imediatamente posterior. Diante disso, eu voto pela regularidade da prestação de contas no valor de R$ 634.526,86, cumprindo a fiscalização, verificar a aplicação pela entidade do saldo de R$ 190.473,14 no exercício subsequente. Entretanto, considerando a ausência de acompanhamento do convênio por parte da Prefeitura, que redundou no repasse de recursos por vagas ociosas, voto pela aplicação de multa à responsável no valor de 160 UFESPs. Em discussão, votação aprovada. Relato em conjunto os itens 65 e 66.
Referidos itens tratam de comprovação da aplicação de recursos públicos repassados pela Prefeitura de Suzano nos exercícios 2009 e de 2010 ao Esporte Clube União Suzano, em razão de vários convênios firmados com objetivos diversos na área esportiva. Não obstante o órgão concessor tenha emitido os respectivos pareceres conclusivos favoráveis, estes não se fizeram acompanhar do relatório de atividades da conveniada, do relatório governamental evidenciando o alcance das metas previstas, além do demonstrativo integral das receitas e despesas, não permitindo, assim, aferir as ações promovidas por conta do convênio, nem avaliar o interesse público envolvido. Diante do exposto, voto pela irregularidade das prestações de contas em exame, condenando o Esporte Clube União Suzano à devolução das importâncias recebidas, devidamente atualizadas, até a data da sua efetiva restituição e suspendendo de receber novos recursos até que regularize sua situação perante a esse tribunal. Em discussão, votação aprovada. Só um minuto, senhor presidente. Sim. Deverão, ademais, ser expedidos ofícios ao atual prefeito do município e ao Ministério Público do Estado para providências pertinentes. Em discussão, votação aprovado o voto do relator. Com as desculpas da presidência de ter atropelado um pouco o voto, dado a entonação que Vossa Excelência deu, achei que era a manifestação final. Relato em conjunto os itens 67 e 68. Referidos itens versam sobre as contas das câmaras municipais de Arthur Nogueira e Aramina, relativas ao exercício de 2013. A instrução dos autos em relação às contas de Arthur Nogueira é inteiramente favorável. E no que respeita a Aramina, encontra-se dividida, posicionando-se a TJ pela regularidade e o Ministério Público de Contas pela sua irregularidade. Os limites constitucionais legais foram observados e a execução orçamentária mostrou-se equilibrada. Voto, assim, pela regularidade das presentes contas, com as advertências assinaladas no corpo dos respectivos votos. Entretanto, especificamente em relação à Câmara de Aramina, diante da resistência em atender à recomendação deste tribunal, no sentido da regularização do seu quadro de pessoal, voto pela aplicação de multa ao responsável no valor de 200 UFESPs, nos termos do artigo 106.6 da Lei Complementar 709/93. Em discussão, votação aprovada. Relato em conjunto os itens 69 e 70. Referidos itens tratam das contas das prefeituras de Guaraçaí e de Colina. A instrução unânime favorável contra a Prefeitura de Guaraçaí, dividida no que respeita à Prefeitura de Colina. Foram atendidos nas duas contas em exame os requisitos constitucionais e legais pertinentes e alcançados satisfatórios resultados econômico e financeiro no exercício. Mesmo com relação à Prefeitura de Colina, o déficit orçamentário atingiu 1,08% e o déficit financeiro revelou-se equivalente a 12 dias de arrecadação percentuais, considerados aceitáveis por essa Corte. Voto, assim, pela emissão de parecer favorável, com as ressalvas e advertências assinaladas no corpo dos respectivos votos. Em discussão, votação aprovada. Item 71. Trata das contas da Prefeitura de Platina. A instrução é dividida, os requisitos constitucionais e legais pertinentes foram atendidos os resultados econômicos e financeiros do exercício, mostrando-se satisfatórios, tendo sido o déficit orçamentário devidamente amparado pelo superávit financeiro do exercício anterior.
No que se refere às diferenças indicadas no balanço patrimonial, a SDG, após confrontar o apresentado pela municipalidade com o gerado pelo sistema UDESP, constatou que decorrem da indevida contabilização de contas do ativo circulante, com o atributo de que a natureza permanente, que deveriam ter sido consideradas no cômputo do ativo permanente, do ativo circulante, com atributo na natureza permanente, que deveriam ter sido considerados no cômputo do ativo permanente. Entendo assim, acompanhando a SDG, que as divergências apresentadas não comprometem, sob o aspecto fiscal, a situação favorável apresentada pela Prefeitura, além de não repercutirem de modo decisivo no resultado financeiro contabilizado, até porque a utilização do plano de contas aplicado ao setor público passou a ser exigido por esse tribunal a partir da análise das contas de 2013, de acordo com o comunicado SDG 46 de 2012. Diante do exposto, voto pela emissão de parecer favorável às contas da Prefeitura de Colina, exercício... Colina ou Platina? Platina. É a Prefeitura de Platina, exercício de 2013, sem prejuízo das advertências consignadas, incluída diante da regressão constatada no índice do IDEB, 4º e 5º ano, a necessidade de adoção por parte da Prefeitura de medidas que tragam melhorias à qualidade do ensino, o que será verificado pela fiscalização nas próximas inspeções in loco. É como voto, senhor presidente. Em discussão, votação, aprovado. Palavra agora ao conselheiro Márcio de Camargo. Item 72 e seguinte. Senhor presidente, eu inicio retirando de pauta com retorno ao gabinete itens 72 e 73. Ok. Agora, em conjunto, itens 74 e 75, em exame e licitação, promovida pela Prefeitura Municipal de Barueri para o registro de preços para aquisição de uniformes escolares. As duas atas de registro de preços decorrentes, uma realizada pela Prefeitura Municipal de Barueri e a outra pela FIEB, Fundação Instituto de Educação de Barueri, ambas com a empresa Recife Silk Comércio e Serviços Limitada, e também em exame as notas de empenho e o acompanhamento da execução contratual do segundo ajuste junto à FIEB. A fiscalização opinou pela irregularidade da matéria, apontando a aglutinação e que a cotação para a formação de preços foi realizada com empresas relacionadas entre si. E sobre a execução da segunda contratação junto à FIEB, apontou o não cumprimento do prazo de entrega. É o breve relatório. Em que pese o entendimento da fiscalização, as falhas referentes à licitação podem ser relevadas sem prejuízo de severas recomendações. No caso aqui em exame, observe que participaram da licitação 8 proponentes, permitindo uma competição razoável, favorecendo assim a obtenção das propostas mais vantajosas da administração para cada lote. Ainda em favor da municipalidade, a ausência de impugnações ou questionamentos de eventuais interessados. No entanto, não há como relevar as falhas concernentes à execução do ajuste. As justificativas para os atrasos são basicamente fatos que, a meu ver, se enquadram na área ordinária, constituindo riscos inerentes à atividade econômica. Como resultado, um atraso que foge ao razoável, uma vez que no mês de julho ainda não haviam sido entregues os kits escolares, o que vai contra o interesse público. Contudo, entendo que possa ser afastada a aplicação de multa ao gestor público, uma vez que a FIEB não se quedou totalmente inerte em relação ao atraso, notificando a empresa e aplicando-lhe a sanção de advertência. Diante do exposto, voto pela regularidade da licitação, da ata de registro de preço, das notas de empenho e do contrato em exame, sem prejuízo das recomendações feitas. E voto pela irregularidade da execução do contrato da FIEB em face do seu descumprimento. É o voto. Em discussão, votação aprovada. Item 76, em exame e licitação na modalidade pregão e o contrato celebrado entre a Prefeitura de Osasco e a empresa Pix Administradora de Cartões e Serviços Limitada, visando a contratação de empresa para a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos por postos credenciados, por meio da implantação e operação de sistema informatizado com utilização de cartão. Apenas uma empresa participou do procedimento. A fiscalização questionou a existência de possíveis restrições.
Após as justificativas, houve divergência no entendimento de ATJ. A assessoria econômica aprovou a matéria, ao contrário de sua congênere jurídica e chefia. É o relatório. A meu ver, assiste razão a ATJ Economia. Os documentos encartados pela origem em sua defesa foram hábeis a sanar os principais aspectos questionados. A participação de apenas um licitante, ao que parece, esteve mais relacionada à existência de poucas empresas atuando nesse segmento à época. Ante o exposto, com o relatório na íntegra previamente disponibilizado, encurto razões e voto pela regularidade da licitação e do contrato, bem como pela legalidade das despesas decorrentes. É o voto. Em discussão, votação aprovada. Item 77, em exame licitação e contrato entre a Prefeitura Municipal de Rio Claro e as empresas Atlanta Distribuidora de Petróleo Limitada, objetivando o fornecimento parcelado de combustíveis, incluindo a instalação e serviços de manutenção de tanques e bombas de abastecimento, bem como um sistema informatizado para gestão e controle de abastecimento. A fiscalização apontou alguns indícios de irregularidade. Entretanto, a assessoria técnica e chefia opinaram pela regularidade do ajuste. É o relatório. Filio-me ao entendimento de que as justificativas apresentadas pela Prefeitura e aceitas pela assessoria técnica foram hábeis para afastar os indícios de irregularidade. Com o relatório e voto previamente disponibilizado, acolho a instrução favorável e voto pela regularidade da licitação e do subsequente contrato, bem como pela legalidade das despesas decorrentes. É o voto. Em discussão, votação aprovada. Item 178, em exame, licitação, contrato e aditamentos celebrados entre a Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista e a empresa de publicidade Sou Waiter. Tive a curiosidade de pesquisar, isso quer dizer etc. Sou Waiter Link Comunicação e Marketing, para divulgação de atos institucionais, campanhas educativas de alcance social e realizações da administração, para a prestação de contas à população de caráter informativo, educativo e de orientação social, sem constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. A fiscalização manifestou-se pela irregularidade. Anotou que a Prefeitura deixou de elaborar uma ampla pesquisa de preços de mercado. Apontou também a ausência de justificativas para o primeiro aditamento e a contaminação reflexa do segundo aditamento. A Prefeitura manifestou-se apresentando suas razões e justificativas. A assessoria técnica, após isso, pronunciou-se pela regularidade da matéria, mas requereu que a Prefeitura fosse notificada para pronunciar sobre alguns pontos adicionais. Notificada a se pronunciar, a Prefeitura manteve-se inerte. A assessoria técnica, então, manifestou-se pela irregularidade do ajuste. É o relatório. Embora a Prefeitura tenha silenciado sobre o questionamento adicional de ATJ, penso que não há irregularidade a ser censurada na espécie. Sobre os apontamentos feitos pela fiscalização, observa-se que o preço contratado mostrou-se de acordo com a tabela referencial do Sindicato das Agências de Propaganda, o que não elide a falha relativa à cotação deficiente de preço junto ao mercado, mas permite que ela seja relevada e objeto de recomendação. Por fim, a assessoria técnica destacou que o primeiro aditamento deu-se nos termos legais, respeitando o limite de 25% da lei de licitações e de acordo com os valores inicialmente contratados. Ante o exposto, com recomendação para que a Prefeitura realize pesquisas de preço na forma exigida na lei de licitações, voto pela regularidade da licitação, do subsequente contrato e dos aditamentos em exame. É como voto. Em discussão, votação aprovada. Item 79. Em exame, 2 termos aditivos à execução contratual relativos a contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Piracicaba e a Delta Construções S.A., objetivando a prestação de serviços de limpeza pública com fornecimento de máquinas, equipamentos e mão de obra, pelo valor estimado inicial de R$ 6.999.700 e prazo de vigência de 6 meses. O pregão presencial e o contrato foram julgados regulares. O primeiro termo aditivo objetivou acrescer mais 20% ao valor do contrato, e o segundo termo aditivo objetivou prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 6 meses. Fiscalização opinou pela irregularidade de ambos, porque, mesmo após diligência da fiscalização, não foram discriminados os serviços acrescidos e os setores do município atendidos pelo acréscimo, e também não houve a demonstração de ter a municipalidade verificado a vantajosidade dos preços e condições para a prorrogação. O Ministério Público de Contas solicitou uma apuração na execução do contrato. A fiscalização procedeu a uma análise da execução contratual, tendo apontado novas irregularidades. Entre estas, o pagamento baseado em preços unitários superiores aos preços unitários contratados, gerando pagamento indevido à contratada. Divergência nos quantitativos entre medição e faturamento.
a execução de valor que extrapolou o limite legal de 25% e a ausência de tickets de pesagem por falta de impressora. Após justificativas, a assessoria técnica manifestou-se pela regularidade e propôs recomendação. Já a chefia de assessoria técnica e MPC manifestaram-se pela irregularidade dos aditivos e da execução contratual. É o relatório. Há vícios evidenciados nos presentes autos e que comprometem a matéria ora apreciada. Em relação ao aditivo de acréscimo, este representou uma assunção de novas obrigações sem as devidas justificativas. No que tange ao aditivo de prorrogação, não houve demonstração que os preços e as condições da prorrogação eram mais vantajosos da administração. São irregulares, portanto, ambos os aditivos. Quanto à execução contratual, restou evidenciado nestes autos que o pagamento pela primeira medição esteve baseado em preços unitários superiores aos que foram ajustados no contrato, resultando num pagamento indevido de R$ 104.919,13, em março de 2011. Ante o exposto, filio-me aos pronunciamentos de chefia de assessoria técnica e do Ministério Público de Contas e voto pela irregularidade dos termos aditivos e da execução contratual, devendo a Prefeitura instaurar o correspondente procedimento interno de apuração de responsabilidade pelas irregularidades verificadas. Voto também pela condenação do senhor Barjas Negre, prefeito municipal de Piracicaba à época e autoridade governamental responsável, a restituir à Fazenda Pública Municipal de Piracicaba a quantia de R$ 104.919,13, devidamente corrigida até a data do pagamento. Voto ainda pela aplicação de multa no valor de 300 UFESP ao senhor Barjas Negre, autoridade responsável, e pela remessa dos autos ao Ministério Público do Estado para as providências de sua alçada. É o voto. Em discussão, votação aprovada. Item 80, eu retiro de pauta a pedido da parte que entregará novos memoriais. Okay. Item 81 e 82 em conjunto. Item 81 refere-se à prestação de contas do exercício de 2010 relativa a contrato de gestão firmado pela Prefeitura de Taboão da Serra com o Instituto Ambiental e Cultural Terra Azul, visando a operacionalização da gestão e execução de atividades e serviços de saúde, não tendo sido justificada a cobrança da taxa de administração. Item 82 refere-se à prestação de contas do exercício de 2010 referente ao termo de parceria firmado pela Prefeitura de Montemor com o Instituto de Saúde e Meio Ambiente Exama, tendo por objeto o projeto de reestruturação da assistência ambulatorial e hospitalar do município, permanecendo injustificada a forma de remuneração dos dirigentes. Considerando que os relatórios já foram previamente disponibilizados e tendo em vista que as principais falhas não foram afastadas, voto pela irregularidade dessas prestações de contas, com condenação dos beneficiários, respectivamente, a restituição de R$ 1.142.070,34 e de R$ 360 mil, com os acréscimos legais, sem embargo das respectivas multas de 200 e 300 UFESPs aplicadas aos responsáveis e das recomendações constantes dos votos. É como voto. Em discussão, votação aprovada. Itens 83 a 85 em conjunto. 83 a 85. A 85. Cuidam das contas apresentadas pelas mesas das câmaras de Manduri, exercício de 2013, Areias e Pindamonhangaba, exercício de 2012. A instrução é unânime pela regularidade. Considerando que os relatórios já foram previamente disponibilizados e tendo em vista que as falhas apresentadas não constituem motivo para desaprovação das presentes contas, voto pela sua regularidade sem prejuízo das recomendações e determinações constantes dos votos. Em discussão, votação aprovada. Item 86, em exame às contas prestadas pela Prefeitura do município de Itaju, relativas ao exercício de 2013. Aspectos legais e constitucionais atendidos, execução orçamentária e financeira superavitária, remuneração dos agentes políticos, ordem cronológica de pagamentos, precatórios e encargos sociais regulares. Assessorias técnicas de ATJ, chefia e o Ministério Público de Contas opinam pela aprovação das contas. O relatório integral foi antecipadamente disponibilizado, acompanho a instrução e voto pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas prestadas pela Prefeitura Municipal de Itaju, relativas ao exercício de 2013, com as determinações constantes do voto. É o voto. Em discussão, votação aprovada. Item 87, em exame às contas prestadas pela Prefeitura do município de Paranapuã, relativas ao exercício de 2013. Requisitos legais e constitucionais atendidos. Execução orçamentária deficitária em 27,09%. E execução financeira deficitária também. Ordem cronológica de pagamentos e encargos sociais irregulares.
Assessorias técnicas, chefia e o Ministério Público de Contas posicionaram-se pela emissão de parecer desfavorável. É o relatório. Acompanhando o posicionamento de ATJ e MPC, entendo que as contas da Prefeitura Municipal de Paranapuã apresentam falhas graves comprometendo a gestão, tendo em vista a situação financeira orçamentária delicada, com forte endividamento e desrespeito à peça orçamentária. O relatório integral foi antecipadamente disponibilizado. Em curto razões, voto pela emissão de parecer desfavorável à aprovação das contas prestadas pelo prefeito do município de Paranapuã relativas ao exercício de 2013, com as recomendações constantes do voto. É como voto. Em discussão, votação, aprovado. Item 88, em exame as contas prestadas pela Prefeitura do município de Batatais relativas ao exercício de 2013. Aspectos legais e constitucionais atendidos, execução orçamentária e financeira superavitárias, remuneração dos agentes políticos, ordem cronológica de pagamentos, precatórios e encargos regulares. Assessorias técnicas, chefia e SDG manifestaram-se pela emissão de parecer favorável. O Ministério Público de Contas posicionou-se pela emissão de parecer desfavorável em virtude da abertura excessiva de créditos suplementares sem autorização. É o breve relatório. Acompanhando o posicionamento de ATJ e SDG, entendo que as contas da Prefeitura Municipal de Batatais reúnem condições suficientes para sua aprovação, tendo em vista os bons resultados anotados pela fiscalização, tanto no tocante ao cumprimento dos limites legais, resultado orçamentário, bem como pelo próprio desempenho na saúde e na educação. Com o relatório integral previamente disponibilizado, voto pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas prestadas pelo prefeito do município de Batatais, relativas ao exercício de 2013, com as determinações e recomendações constantes do voto. É como voto. Em discussão, votação, aprovado. Item 89, em exame recurso ordinário interposto pelo Consórcio Intermunicipal na área da saúde, Consaúde, Pedreira, representado por seu presidente, senhor Marcelo Capellini, contra a sentença que julgou irregulares e negou registro aos atos de admissão por tempo determinado, levados a efeito no âmbito do consórcio no exercício de 2011. A decisão denegatória foi fundamentada na falta de processo seletivo e porque não foi comprovada a situação emergencial. Ao responsável, senhor Marcelo Capellini, foi aplicada a multa no valor correspondente a 200 UFESPs. A assessoria técnica, chefia e Ministério Público de Contas opinaram pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso. Em preliminar, recurso em termos dele conheço. O senhor relator conhece, conhecido. No mérito, as razões de defesa não afastaram as impropriedades apontadas. Acompanhando os órgãos técnicos que se manifestaram nos autos, voto pelo não provimento do recurso e pela manutenção da decisão recorrida. É o voto. Em discussão, votação, aprovada. Em conjunto, itens 90 e 91, cuidam de recursos ordinários interpostos, respectivamente, pelo ex-prefeito de Sertãozinho, contra a decisão que julgou irregular a prestação de contas da APM da MF Elídia Carneiro da Rocha e condenou o responsável à devolução integral dos valores e ainda aplicou multa de 200 UFESPs ao recorrente. No item 91, pelo ex-prefeito de Apiaí, contra a sentença que julgou irregular a prestação de contas da APM da Escola Estadual Professora Rosária Januzzi e aplicou multa de 200 UFESPs ao recorrente. Relatórios integrais foram antecipadamente disponibilizados. O Ministério Público de Contas opina pelo não provimento em ambos os casos. Em preliminar, conheço dos recursos. O senhor relator conhece, conhecido. No mérito, uma vez que as razões dos recorrentes não descaracterizaram cabalmente as irregularidades apontadas nos autos, voto pelo provimento parcial dos recursos, mantendo-se a regularidade das contas, porém excluindo, em ambos os casos, as multas aplicadas em razão de não haver nos autos elementos que comprovem que os atos praticados causaram danos ao erário ou aos beneficiários diretos dos serviços prestados. E, em relação ao item 90, afasto a condenação à devolução dos valores em função da ausência de desvio ou malversação dos mesmos, sem embargo das severas recomendações constantes nos respectivos votos. É como voto. Em discussão, votação, aprovada. Item 92, em exame recurso ordinário interposto pelo Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto de São José do Rio Preto, SEMAI, em face de decisão que julgou regulares, com ressalvas, as contas da entidade, relativas ao exercício de 2009. O recorrente apresenta os esclarecimentos relacionados aos cargos em comissão requisitados pelo julgador, buscando afastar a ressalva incerta no julgado recorrido e obter o decreto de regularidade sem qualquer ressalva das contas em questão. SDG manifesta-se pelo não conhecimento do recurso. É o relatório. Em preliminar, apesar de estarem presentes as condições de admissibilidade, não há como conhecer do recurso, diante da ausência de sucumbência, de prejuízo que caracterize necessário interesse de agir da parte.
A advertência do acórdão recorrido, cuja exclusão o recorrente pretende, não detém conotação que configure prejuízo, denota orientação para casos futuros. Ante o exposto, acolho a manifestação da SDG e não conheço do presente recurso ordinário, restituindo-se os autos ao julgador de primeiro grau para verificar se as medidas anunciadas nas razões recursais dão cumprimento à determinação contida na decisão de primeira instância. É como voto. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. Encerrado nossa pauta de trabalho, consulto o procurador-chefe do Ministério Público. Chefe aqui, tá bom. Dr. Celso Matucci, sobre eventual interesse processual em alguns dos itens da nossa pauta de hoje. Senhor presidente, o Ministério Público de Contas requer ciência pessoal dos itens 45, 68 e 88 da pauta. Ok. 45, 68 e 88. Ok. Não há mais processos, está encerrada a sessão. Boa tarde a todos.